Por que sempre adoramos pessoas talentosas e de calibre alto? Por que nós as procuramos com nossas perguntas quando nos deparamos com problemas, em vez de confiar em Deus para buscar a verdade? Você sabia que, ao crer em Deus, idolatrar pessoas é, em essência, seguir o homem e resistir a Deus? Você tem alguém a quem idolatra? Como podemos parar de idolatrar e seguir pessoas? Assista a este vídeo de um testemunho cristão, as consequências de adorar uma pessoa cegamente. Em agosto de 2015, eu fui eleita líder de igreja. A igreja precisava lidar com algumas cartas de denúncia. Mas eu tinha começado a trabalhar na igreja e nunca tinha lidado com cartas de denúncia antes. Eu não estava familiarizada com os princípios para as cartas de denúncia. Por isso, fiquei muito ansiosa. Depois disso, a liderança superior nomeou Wan Jin como responsável pelas cartas de denúncia. Eu soube que ela acreditava havia quase 20 anos e já foi líder. E agora supervisionaria o trabalho das cartas de denúncia. Eu pensei, ela deve ter a realidade da verdade e entender muito será uma grande ajuda. Depois descobri que Wan Jin fazia uma análise muito lúcida e racional das cartas de denúncia. Além de resolver os problemas nas cartas de denúncia, ela fornecia a comunhão perspicaz sobre a verdade do discernimento. E encontrava passagens adequadas das palavras de Deus para tratar dos problemas de todos. Isso me deu uma impressão muito boa de Wan Jin. E achei que ela tinha a realidade da verdade e que eu devia aprender o máximo possível com ela. Nas reuniões, Wan Jin discutiu algumas cartas de denúncia difíceis, como lidaram com elas incorretamente e como ela corrigiria os problemas usando os princípios. Depois de um tempo, pareceu-me que não existia problema que ela não conseguisse resolver. E desenvolvi certa admiração por ela. Certa vez, recebemos uma carta de denúncia que continha um problema muito complexo. Mas Wan Jin identificou a essência do problema e rapidamente o resolveu. Outra irmã lhe disse com admiração: nenhum de nós conseguiu entender o problema nessa carta. E nem mesmo a nossa supervisora, a irmã Lin Yuhan. Mas uma única comunhão sua e o problema se resolveu. Você é o máximo. Animada, Wan Jin acenou com a cabeça, parecendo gostar do elogio. E até fez alguns comentários críticos sobre Lin Yuhan. Eu estava ciente de que ela estava se engrandecendo e menosprezando Lin Yuhan. Mas então pensei que tudo o que ela tinha dito era verdade. Por isso eu não pensei mais nisso. Achei que se no futuro eu conseguisse resolver os problemas das pessoas igual a Wan Jin, eu cumpriria bem o meu dever. Wan Jin nunca discutia quais problemas ou fracassos ela teve em seu dever. Nem que corrupção ou fraqueza ela tinha manifestado e como buscou a verdade para resolver isso. Assim, todos passaram a admirá-la e achei que ao reunir-me com Wan Jin eu entendia mais da verdade. Em nossos deveres, todos nós temos alguns problemas e revelamos corrupção. Assim, ao esconder tudo isso e só comungar suas qualidades positivas, ela enganaria as pessoas facilmente, levando-as a admirá-la e a adorá-la. Certo. Sim. Já que eu queria resolver problemas igual a Wan Jin, eu ia a todas as reuniões das quais ela participava, para ver como ela analisava as cartas de denúncia. Quais palavras de Deus ela conectava com os estados dos irmãos e como ela comungava. Eu anotava tudo em papel. Depois, ao me reunir com outros obreiros, a maior parte do que eu comungava eram coisas que eu aprendi com ela. Ao ver como os obreiros ouviam minha comunhão com atenção e que até faziam anotações, eu achei que eu era uma obreira talentosa igual a Wan Jin. Que os outros deviam estar satisfeitos com o meu trabalho e que Deus me elogiaria. Depois disso, confiei cada vez mais em Wan Jin. Quando lidava com problemas com os obreiros que tratavam das cartas de denúncias, eu não me aquietava diante de Deus para orar a Ele nem buscava a verdade.
Achava que assim que o Andin viesse comungar, meus problemas seriam resolvidos. Aos poucos, Deus perdeu seu status no meu coração. E o status de Wandin crescia cada vez mais. Eu confiava mais numa pessoa do que em Deus. Então comecei a ter problemas para entender até o problema mais simples no trabalho da igreja. Nas reuniões, eu era incapaz de comungar o esclarecimento do Espírito Santo. Eu só falava de conhecimento doutrinário. E não conseguia resolver os problemas de entrada na vida das pessoas. Era como se Deus desse as costas para mim. E eu sofria muito. Mas na época não refleti sobre mim mesma. Antes de uma reunião, as estradas estavam fechadas por causa da neve. O Andin disse que não conseguiria chegar e pediu que conduzíssemos a reunião. Quando eu ouvi isso, foi como se eu perdesse o chão sob meus pés. Durante a reunião, eu não consegui identificar a origem do problema na carta de denúncia e entrei em pânico. Mas eu não guiei os outros a orar e confiar em Deus, a buscar os princípios da verdade. Em vez disso, só quis que o Andin aparecesse e resolvesse o assunto urgente do momento. No fim da reunião, eu me senti culpada por não ter sido produtiva e não ter cumprido o meu dever. Ainda assim, não busquei a intenção de Deus e continuei esperando que o Andin viesse e resolvesse o problema. Outra vez ela disse que conduziria uma reunião para nós, mas durante toda a manhã ela não apareceu. E eu entrei em pânico, aterrorizada com a possibilidade de ela não aparecer. Eu temia ser incapaz de resolver os problemas de todos. Após o almoço, ouvi a porta abrir e soube que ela tinha chegado. Feliz com a chegada da minha salvadora, fui correndo cumprimentá-la. Mas ao atravessar o pátio, eu perdi o equilíbrio e torci o tornozelo. Meu tornozelo inchou igual a um balão. Doía tanto que eu não conseguia andar. Mas já que ela tinha chegado, eu tinha que pedir a todos que viessem rapidamente para a reunião, para que todos vissem ela resolvendo seus problemas. Consegui ir até a casa de uma irmã. Quando estava prestes a bater a porta, de algum jeito eu perdi o equilíbrio e caí no chão. Quando consegui levantar, eu vi que a palma da mão direita estava coberta de sangue e cinzas de carvão. Essa série de incidentes assustou meu coração. E eu percebi vagamente que a minha ansiedade durante a espera por Wandin era um pouco anormal. Deus estava me disciplinando? Então orei a Deus buscando uma resposta. Depois vi estas palavras de Deus. As pessoas que creem em Deus deveriam obedecer a Ele e adorá-lo. Não exalte, nem admire ninguém. Não coloque Deus em primeiro lugar, as pessoas que você admira em segundo e a si mesmo em terceiro. Ninguém deveria ocupar um lugar em seu coração. E não deveria considerar que as pessoas, sobretudo as que venera, estejam à altura ou sejam iguais a Deus. Isso é intolerável para Deus. Amém. Amém. Ponderei sobre as palavras de Deus, e muitas cenas das minhas interações com Wandin me vieram à mente como num filme. Quando conheci Wandin, eu vi que ela era talentosa, eloquente, que ela pregava bem e era boa em resolver problemas. Todas as cartas que me deixavam perdida eram resolvidas pela análise e a comunhão dela. Inconscientemente, eu tinha começado a adorá-la, achando que ao reunir-me com ela e ouvir a comunhão dela, eu entenderia a verdade e ganharia percepção. Se eu não me reunia com ela, eu achava que tinha perdido uma oportunidade de ganhar a verdade. Comecei a preferir me reunir e comungar com Wandin, a orar a Deus e buscar a verdade. Eu confiava completamente nela, e quando problemas apareciam, eu não orava a Deus, só esperava que ela viesse resolvê-los. Quando as estradas fecharam e ela não pôde vir, eu achei que não conseguiria fazer o trabalho sem ela. Quanto mais eu refletia, mais horrorizada ficava. Crentes em Deus devem adorá-lo e admirá-lo. Devem reverenciá-lo acima de tudo. Ninguém deveria ter um lugar no nosso coração.
Mas eu não tinha um lugar para Deus no meu coração. Em vez disso, eu exaltava a pessoa que eu adorava e a idolatrava. Embora acreditasse em Deus, eu estava adorando uma pessoa. E sem perceber, tinha ofendido o caráter de Deus. Essa situação foi um lembrete e uma forma de proteção. Às pressas, orei a Deus e me dispus a me arrepender. E deparei-me com estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: não importa qual seja o nível de um líder ou obreiro, se vocês o adoram porque ele entende um pouco da verdade e porque ele tem alguns dons e acreditam que ele possui a realidade da verdade e pode ajudá-los, e se vocês o veneram e dependem dele em todas as coisas e tentam alcançar salvação por meio disso, então isso é tolo e ignorante da parte de vocês. E no fim, não dará em nada, pois o ponto de partida é inerentemente errado. Não importam quantas verdades alguém entenda, ninguém pode ficar no lugar de Cristo. E por mais talentosa que a pessoa seja, isso não significa que ela possui a verdade. E assim, no fim, aqueles que adoram, veneram e seguem pessoas serão excluídos. Todos eles serão condenados. Quando as pessoas acreditam em Deus, elas só podem venerar e seguir a Deus. Independentemente de sua posição na liderança, os líderes e obreiros continuam sendo pessoas comuns. Se você os vê como seus superiores imediatos, se sente que eles são superiores a você, que são mais competentes do que você, e que eles deveriam conduzir você, que eles estão, em todos os aspectos, um degrau acima de qualquer outra pessoa, então isso está errado. É sua ilusão. E quais são as consequências dessa ilusão? Isso levará você, inconscientemente, a comparar seus líderes com requisitos que não se conformam com a realidade e a ser incapaz de tratar corretamente os problemas e deficiências que eles têm. Ao mesmo tempo, sem que você saiba disso, você também será profundamente atraído pelo seu estilo, dons e talentos, de modo que, antes que você perceba, você está os adorando, e eles se tornaram seus deuses. Essa senda, desde o momento em que eles começam a se tornar seu modelo, o objeto de sua adoração, até o momento em que você se torna um de seus seguidores, é uma senda que o afastará inconscientemente de Deus. Algumas pessoas admiram qualquer um que consiga pregar um sermão profundo ou seja um bom orador, e cobiçam aqueles que têm postura imponente quando fazem sermões. Essa é a visão certa que se deve ter? É correto buscar esse objetivo? Não. O que então é correto? Vocês devem querer se tornar que tipo de pessoa? Alguém que permanece discreto e cumpre seu dever com os pés no chão, que se comporta e age com os pés no chão. Isso é correto. Vocês devem se comportar e agir com os pés no chão, sem se afastar da oração em nenhum assunto, e sem se afastar das palavras de Deus em nenhum assunto. Vocês devem vir para diante de Deus com frequência e ter comunhão verdadeira com Ele. Esses são os fundamentos de crer em Deus. Amém. Amém. Por meio das palavras de Deus aprendi que, como crentes em Deus, devemos vir para diante dele com frequência. Em todas as coisas devemos orar a Deus e buscar a verdade. Reverenciá-lo acima de tudo e não devemos adorar ninguém. Certo. Não importa quais sejam seus talentos ou sua destreza no trabalho, tudo isso é concedido por Deus. Deus ilumina as pessoas a comungarem com perspicácia.
E se a comunhão delas aponta uma senda, é porque ela está de acordo com a verdade. Posso buscar sobre o que não entendo com essas pessoas e aprender com os pontos fortes delas. Mas não importa quão bem elas comunguem. No fim, devo entender que isso vem de Deus. Certo. É o jeito de agir conforme os princípios. Sim. Depois disso, pratiquei de acordo com as palavras de Deus. E parei de depender totalmente de Wanjin. Quando tinha problemas, eu orava a Deus e buscava os princípios relevantes da verdade nas palavras dele. Às vezes, quando eu não conseguia entender algo, eu perguntava a Wanjin. Mas eu me aquietava diante de Deus e me concentrava em quais aspectos da verdade ela comungava, em vez de simplesmente admirá-la. Aos poucos, comecei a adquirir uma opinião mais normal sobre ela. E fui capaz de resolver alguns problemas nas cartas de denúncia. Mais tarde, Wanjin foi eleita líder de outra igreja. E eu parei de entrar em pânico quando ela não estava presente. Nas reuniões, quando surgiam problemas insolúveis, eu orava e olhava para Deus com os outros e encontrava uma senda de prática por meio de suas palavras. Só quando não conseguia resolver o problema, eu perguntava a alguém que entendia a verdade. Aos poucos, nossos problemas foram resolvidos e eu experimentei certo crescimento. Após um tempo, um líder superior me escreveu que Wanjin se valia dos talentos dela no trabalho e não buscava a verdade. Ela sempre se exibia e se exaltava para que os outros a admirassem. Não queria aceitar tratamento e não refletia sobre si mesma. Ela foi exposta por trilhar a senda de um anticristo e foi dispensada por ser uma falsa líder. Isso teve um impacto profundo em mim. Em meu tempo com Wanjin, ela já mostrou esses comportamentos. Ela nunca discutia que corrupção ela revelava em seu dever ou quais fracassos ela tinha experimentado. Ela só falava sobre os sucessos dela, como se não houvesse problema que ela não resolvesse. Como resultado, todos a admiravam e adoravam. Certo. Depois vi estas palavras de Deus. Algumas pessoas podem usar sua posição para testificar sobre si mesmas, se engrandecer e competir com Deus por pessoas e status. Elas usam vários métodos e medidas para fazer as pessoas adorá-las, sempre tentando conquistá-las e controlá-las. Algumas até intencionalmente induzem os outros a pensar que elas são Deus, para que possam ser tratadas como Deus. Elas nunca diriam aos outros que foram corrompidas, e que não as adorem, e que não importa quão bem se saiam. Isso se deve à exaltação de Deus, e que estão fazendo o que devem fazer. Por que não dizem essas coisas? Porque elas têm muito medo de perder seu lugar no coração das pessoas. É por isso que tais pessoas nunca exaltam a Deus e nunca dão testemunho de Deus. Amém. Amém. Ao vê-la à luz das palavras de Deus, ganhei algum discernimento de Wanjin. Muitas vezes ela comungava como ela buscava a verdade ao lidar com adversidades. A facilidade com que lidava com várias cartas difíceis e como ela ajudava os outros a resolver seus problemas. Mas raramente ela falava sobre as aberrações e deficiências dela, nem se abria sobre a corrupção e a fraqueza dela. Ela nunca discutiu nenhum problema ou carta que avaliou errado, ou que não tinha conseguido compreender, nem como tinha revelado as deficiências dela. Também nunca falou sobre problemas que não entendia, como os outros a tinham ajudado e quais aspectos da verdade isso a fez entender. Ela só permitia que as pessoas vissem essa fachada falsa perfeita que ela apresentava. Quando a adorávamos e elogiávamos, ela não comungava conosco que não devíamos adorar pessoas e só parecia saborear e desfrutar isso. Ao discernir o comportamento dela à luz das palavras de Deus, vi que ela só se valia dos talentos dela no trabalho, que ela nunca dava testemunho de Deus e só se exibia para enganar os outros. O que levava as pessoas a não ver a corrupção e as deficiências dela e a adorá-la e segui-la. Ela agia assim, para conquistar um lugar no coração das pessoas. Como isso era traiçoeiro e maligno. Sim. Mas eu não tive nenhum discernimento do comportamento dela. Eu até admirei os talentos e a capacidade dela de resolver problemas.
Achei que ela entende a verdade e que tinha a realidade da verdade. E por isso eu a adorei. Eu estava tão cega naquela época. Deparei-me com estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: há algumas pessoas que são enganadas com frequência por aquelas que, exteriormente, parecem espirituais, nobres, superiores e grandiosas. Quanto a essas pessoas que podem falar com eloquência sobre letras e doutrinas, e cujo discurso e ações parecem dignos de admiração, os que são enganados por elas nunca olharam para a essência de suas ações, os princípios por trás de seus feitos, quais são os seus objetivos. Ademais, eles nunca se perguntaram se essas pessoas obedecem a Deus verdadeiramente, nem se são ou não pessoas que genuinamente temem a Deus e evitam o mal. Eles nunca discerniram a substância da humanidade dessas pessoas. Pelo contrário, desde o primeiro passo para a familiarização, pouco a pouco, passaram a admirar e venerar essas pessoas. E no fim, essas pessoas se tornam seus ídolos. Se as pessoas se concentram em questões superficiais ou profundas, letras e doutrinas ou realidade, elas não aderem àquilo que mais deveriam aderir e não sabem aquilo que mais deveriam saber. A razão para isso é que as pessoas não gostam da verdade de forma alguma. Portanto, não estão dispostas a colocar tempo e esforço em buscar e pôr em prática os princípios encontrados na Palavra de Deus. Em vez disso, preferem utilizar atalhos, resumindo o que entendem e o que sabem ser boa prática e bom comportamento. Esse resumo, então, se torna o seu objetivo a buscar, que elas tomam por verdade a ser praticada. A consequência direta disso é que as pessoas usam o bom comportamento humano como substituto para colocar a verdade em prática, o que também satisfaz seu desejo de cair na graça de Deus. Isso lhes dá meios com os quais lutar contra a verdade, o que elas também usam para argumentar e competir com Deus. Ao mesmo tempo, as pessoas também, de modo inescrupuloso, colocam Deus de lado e colocam o ídolo que admiram na posição dele. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que ao longo dos meus anos de fé eu sempre tive esta ideia falaciosa. Eu supus que pessoas inteligentes que pregavam bem e conseguiam resolver problemas, entendiam a verdade e tinham a realidade da verdade. Percebi que eu não fazia ideia do que era a realidade da verdade. Deus expressa verdades e faz a obra de julgamento para purificar as pessoas de sua corrupção e permitir que elas entrem na realidade da verdade e vivam uma semelhança humana real. Se alguém só é capaz de resolver os problemas dos outros, mas é incapaz de aceitar o julgamento das palavras de Deus e de aceitar tratamento, então não importa quão talentoso seja nem quão bem ele trabalhe e pregue, ele não tem a realidade da verdade. Mondin nunca falava sobre conhecer a si mesma. Nunca se abria nem dissecava seu caráter corrupto. E não aceitava a verdade nem obedecia quando era podada e tratada. Como ela teria a realidade da verdade? Certo. Ela só lidava com cartas de denúncia, pois tinha alguma experiência de trabalho e um conhecimento dos princípios, mas não quer dizer que tinha a realidade da verdade. Certo. Sim. Eu não entendi a verdade e não consegui discerni-la. Eu até a adorei cegamente. E a tomei como meu ídolo, tentando imitá-la e copiá-la. Como eu era tola. Ao praticar a fé assim, eu corria perigo. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o que você admira não é a humildade de Cristo, mas aqueles falsos pastores de posição proeminente. Você não ama a amorosidade ou a sabedoria de Cristo, mas aqueles libertinos
que se chafurdam na imundície do mundo. Você ri da dor de Cristo, que não tem lugar para deitar a cabeça, mas admira aqueles cadáveres que caçam oferendas e vivem em devassidão. Você não está disposto a sofrer ao lado de Cristo, mas se lança contente nos braços daqueles anticristos imprudentes, apesar de eles apenas lhe fornecerem carne, palavras e controle. Agora mesmo seu coração ainda se volta para eles, para a reputação deles, para o status deles e para a influência deles. E, no entanto, você continua a manter uma atitude na qual acha a obra de Cristo dura de engolir e não está disposto a aceitá-la. É por isso que eu digo que você não tem a fé para reconhecer Cristo. A razão por que você o seguiu até hoje foi só porque você não teve outra opção. A série de imagens altivas está sempre em destaque em seu coração. Você não consegue esquecer cada palavra e feito deles, nem suas palavras e mãos influentes. Eles são, no seu coração, para sempre supremos e para sempre heróis. Mas isso não vale para o Cristo de hoje. Ele é para sempre insignificante no seu coração e para sempre indigno de reverência, porque ele é comum demais, tem muito pouca influência e está longe de ser elevado. Amém. Amém. As palavras de julgamento de Deus foram direto ao ponto. Percebi que Deus encarnou em humildade e nunca engrandece a si mesmo. Ele só expressa verdades para salvar a humanidade. A humildade de Deus é uma expressão de sua honra, grandeza e santidade. É digna da nossa admiração. Sim. Mas quando vi que o Andin tinha sido líder, conseguia resolver problemas e falava com convicção e ímpeto, eu a admirei muito. Eu acreditava em Deus sem adorá-lo e não reverenciava a humildade de Cristo. Eu adorava pessoas grandes e imponentes, valorizando mais as que tinham personalidades altivas, talentos e a capacidade de trabalhar. Eu até as via como meus ídolos. Isso realmente ofendeu o caráter de Deus. Não devemos admirar ninguém que seja uma mera pessoa. Só Deus é a verdade e só Ele deve ser seguido e adorado. Certo. Sim. As palavras de Deus dizem: eu digo que todos aqueles que não valorizam a verdade são descrentes e traidores da verdade. Tais homens nunca receberão a aprovação de Cristo. Amém. Amém. Eu não buscava a verdade e não tinha o menor conhecimento de Deus. Eu até idolatrava uma corrupta, eu a adorava e a seguia. Mas não adorava Cristo nem valorizava a verdade. Isso era trair a Deus e eu agia como não crente. Se não me arrependesse, Deus se cansaria de mim e me expulsaria. Eu soube que o Andin agiu como Judas ao ser presa pelo Partido Comunista. Ela denunciou vários irmãos. Quando foi solta, não se arrependeu e mais tarde foi excluída da igreja. Eu vi que, embora Mandin cumprisse muitos deveres, tivesse talento e fosse boa em pregar e usasse as palavras de Deus para resolver problemas, visto que ela não buscava autoconhecimento nem aceitava a verdade e não tinha nem um pingo de realidade da verdade, quando confrontada com essa situação, ela foi exposta e expulsa. Por mais talento que tenham, se não buscarem a verdade, não ficarão firmes. Certo. Depois li estas palavras de Deus. Posso lê-la? Claro. Aqui. Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo,
Será intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. É uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Hoje, os que serão tornados perfeitos são do mesmo tipo que Pedro. São os que procuram mudanças em seu próprio caráter e que se dispõem a dar testemunho de Deus e a cumprir seu dever como criaturas de Deus. Só pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, então todos os seus esforços serão inúteis. Essa é uma verdade inalterável. Amém. Amém. As palavras de Deus afirmam que ninguém alcança a salvação com base em seus talentos, enquanto trabalha, nem enquanto prega, mas com base em se busca a verdade. É capaz de obedecer ao julgamento das palavras de Deus e de transformar seu caráter de vida. Certo. Em sua fé, Pedro magnificou Deus e buscou a verdade em todas as coisas. Para ele, alcançar a verdade e a vida estava acima de tudo. Embora não fizesse tanto trabalho quanto Paulo, após experimentar o julgamento de Deus, ele conseguiu ser obediente até a morte. E no fim deu grande testemunho de Deus e obteve seu elogio. Sim. A partir da estrada que Pedro trilhou, encontrei uma senda de prática. Eu deixaria de admirar essas pessoas talentosas e não buscaria ser igual a elas. Em vez disso, resolvi buscar a verdade, praticar as palavras de Deus e cumprir meu dever como um ser criado. Só isso era a senda certa. Sim. Sim. Depois disso, ao cumprir o meu dever, eu me concentrei em confiar em Deus e buscar os princípios. Quando conhecia pessoas talentosas que sabiam pregar, eu me esforçava para vê-las à luz correta. Quando a comunhão delas tinha o esclarecimento do Espírito Santo, eu a via como vinda de Deus. Quando suas ideias estavam de acordo com os princípios, eu obedecia a elas. Se não estavam conforme os princípios, eu não as ouvia cegamente. Mas buscava a verdade com elas. Depois de praticar assim por um tempo, eu me senti mais livre e mais à vontade. Fui capaz de identificar sendas de prática e de alcançar alguns resultados. Graças a Deus. Graças a Deus. Entendo que não devemos adorar uma pessoa,